Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Vivendo no Espírito. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Deus criou o ser humano com uma composição tricotômica, a saber, corpo, também conhecido como carne, alma, também conhecido como intelecto, e espírito, a união com o Espírito de Deus. A carne, ela milita contra a alma e também contra o espírito. Reciprocamente, nesta lição, definiremos os termos corpo, alma e espírito no ponto número 1. No ponto número 2 da lição, conheceremos as funcionalidades do corpo, da alma e do espírito. E, no ponto número 3, entenderemos o que significa a luta espiritual interior do ser humano. Finalizando o nosso estudo, no ponto 4, vamos reconhecer quais são as obras da carne e as obras do espírito. Ponto número 1 da lição, definição de corpo, alma e espírito. O ser humano foi criado pelo Senhor com duas naturezas, a saber, uma material, representada pelo seu corpo, e uma outra imaterial, representada pela sua alma e o seu espírito. Esta tricotomia, corpo, alma e espírito, representa a composição material e imaterial do ser humano. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim a palavra do Senhor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 23, diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aí a prova de que a Bíblia determina ou coloca a formação do ser humano como alma, corpo, alma e espírito. Ou seja, nós somos seres tricotômicos, formados de três partes: corpo, alma e espírito. E o que é o corpo? O corpo é a parte imaterial do ser humano, formado pelos mais variados elementos químicos advindos do pó da terra, transformados em células, ossos, carne e sangue, que proporciona, então, um canal de comunicação com o mundo externo. Através do nosso corpo que temos um canal de comunicação com o mundo externo. A nossa alma é uma subparte imaterial do ser humano, que dá funcionalidade e comando sobre o corpo. E o espírito é uma subparte material do ser humano que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem. Repetindo então, corpo é a parte material de nosso ser que tem um contato direto com o mundo externo. A alma é a subparte imaterial de nosso ser que comanda o corpo. E o espírito é a nossa parte também imaterial que tem uma comunicação direta com o Senhor. Quais são as funcionalidades do corpo, da alma e do espírito? Como nós já mencionamos, o corpo é o canal de comunicação do ser humano com o mundo exterior, através dos 5 sentidos humanos. Então, como é que o corpo se comunica com o mundo exterior? Através dos 5 sentidos: visão, audição, olfato,
tato e paladar, que ao receber estímulos externos, enviam informações ao centro nervoso da pessoa, representado pelo cérebro, para processá-los e então enviar ao corpo o comando de desencadeamento das ações a serem realizadas. Então, nosso corpo, através das janelas, corpo que nós chamamos dos 5 sentidos, recebe estímulos externos. Esses estímulos externos vão até ao nosso centro nervoso e, a partir daí, o cérebro desencadeia um comando para as ações deste corpo. O cristão deve sempre comparar os estímulos e suas respectivas ações com um referencial dos valores absolutos de Deus exarados em sua palavra. Então, o estímulo que vem externamente é um estímulo em que se coaduna ou se alinha com os preceitos divinos, com a vontade de Deus, ou é um estímulo que não faz parte da vontade de Deus, que não faz parte da vontade da vida cristã? Isso é que nós temos que avaliar. A alma é uma das subpartes imaterial, como já falamos, melhor dizendo, do ser humano, e dá funcionalidade de comando sobre o corpo, composta de intelecto. Então, a alma é composta de intelecto, que é a nossa mente, emoção, que são os nossos sentimentos, e a vontade, os nossos desejos. Então, é a parte imaterial, subparte imaterial. Como já mencionamos, a alma é uma das subpartes imaterial do ser humano. E ela é quem comanda, então, o nosso corpo. A mente é a parte racional da alma. Ou seja, ela promove o poder de raciocinar, de conhecer os fatos e objetos, a mente, o intelecto, discernir e julgar situações, bem como tomar decisões. O que é que está contido, então, no nosso intelecto, na nossa mente? Está contido, então, a imaginação, que é a capacidade de planejar, a memória, que é a capacidade de reter fatos e conhecimentos e lembrá-los, e a razão, propriamente dita, que é a capacidade de compreender, pensar e julgar. Então, essas são as 3 partes que estão contidas na mente, que faz parte da alma. Imaginação, memória e razão. A imaginação são os nossos pensamentos para planejar as ações, e é crucial que nós tenhamos o total domínio desta parte da mente, determinando que tipo de pensamentos e imagens devem ser abrigadas nelas. Porque se de repente na nossa imaginação começamos a imaginar coisas ruins, nós estamos dando então lugar na nossa mente, na nossa imaginação, para nos deprimir. Então nós temos que imaginar coisas boas. E a palavra de Deus diz isso, que nós devemos pensar em coisas boas. Esta parte da mente, que é a imaginação, é uma área crucial da nossa mente, porque ela pode, se nós planejarmos ações, vamos dizer assim, determinando derrotas, coisas ruins em nossas lutas cotidianas, melhor dizendo, e se deixarmos o seu domínio ser realizado segundo o homem natural, aí nós vamos ter uma vida desastrosa, catastrófica. Então a imaginação, ela também pode nos levar à vitória, ao otimismo em nossas lutas cotidianas, se deixarmos o seu domínio ser realizado por quem? Pelo Espírito Santo. A memória é a área da mente que registra e guarda os acontecimentos, experiências e fatos que nós vivemos, sejam bons ou ruins. Então, a memória também pode nos levar a uma condição de estar bem ou não. Por quê? Porque para o homem natural é impossível apagar
ou neutralizar uma ideia nociva da mente. Ou seja, fica lá na memória. E assim ele luta na sua mente e sofre para se esquivar das lembranças adversas que deixaram cicatrizes que podem se abrir novamente se não forem neutralizadas pela graça do Senhor Jesus. Nossa memória também só deve ser ativada para as coisas boas e agradáveis, que possam ser usadas para a glória de Deus, enquanto as coisas más devem ser esquecidas sem qualquer chance de reativação de sofrimento, de amargura, de ódio, de rancor ou com espírito de vingança. Então, se nós trouxermos à nossa memória as coisas do passado que nos afligiu, que nos deixou dor, que nos deixou cicatrizes, isso vai sofrer novamente. Então nós temos que ter a nossa memória voltada também sempre para as coisas boas. E por fim nós temos a razão. Então a razão é a área da mente que proporciona ao ser humano a pensar, julgar e distinguir o que é falso ou verdadeiro, a compreender o que é do bem ou do mal. Porém, esta condição racional é efetiva quando o homem tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo. Então, a razão na nossa mente é a parte racional, é a parte que vai discernir, é a parte que vai julgar, é a parte que vai avaliar, é a parte que vai analisar dentro de um contexto racional e não emocional, tomando decisões racionais. E assim deve ser a nossa fé, uma fé racional. Pois muito bem, então essas são as três partes as três subpartes da primeira parte da alma, que é a mente, tá? Então, imaginação, memória e razão estão contidas na mente, e a mente contida na alma. Mas está contida também na alma as nossas emoções, que é a área que manifesta da alma, que manifesta por uma condição ou estado emocional da pessoa. São os nossos sentimentos. Alegria, tristeza, amor, prazer, ódio, medo, dor e etc. Isso está na emoção. Deus não condiciona, aliás, a nossa comunhão com Deus não pode estar consolidada nas emoções, pois elas são instáveis, as emoções são instáveis e não modificam o nosso ser diante do Senhor, apesar de serem válidas e muito belas, bonitas, não nos fornecem uma base forte de relacionamento com Deus e com o próximo. Claro, nós somos seres emocionais, temos sentimentos, mas não podemos ter a nossa vida sempre pautada pelas emoções. Mas ela faz parte do nosso ser. Não devemos ser frios também, sem manifestar nossas emoções, porque nós somos emocionais. Porém, nossos atos, né, na nossa caminhada pessoal e espiritual, não pode estar ancorada inteiramente nas emoções, pois estas, como já falei, são inconstantes, inseguras e vulneráveis. Não podemos exagerar na importância dos sentimentos e nem deixar que sentimentos negativos comandem os nossos pensamentos. Porque um sentimento negativo ele se multiplica para outros sentimentos negativos e assim não devemos pautá-los como elementos controlador de nossos pensamentos. A emoção parte da nossa vida, mas nós não podemos ser dirigidos pela emoção, somente pela emoção, tão somente pela. A outra parte da alma é a vontade, o desejo. Então nós temos na alma a mente, na mente nós temos o quê? A imaginação, nós temos também a razão e a memória na mente. Ainda na alma nós temos as emoções, que são os nossos sentimentos, e por fim a vontade, que é a área da alma que é manifestada por um estímulo do intelecto ou do sentimento, que pressiona o corpo para uma ação, para realizar decisões, praticar ou deixar de praticar atos decididos pela alma.
Deus não condiciona e nem dirige a vontade do ser humano. Isso é comprovado. Por quê? Porque nós somos livres. Livres. O Senhor nos deu o livre-arbítrio para fazer as nossas próprias escolhas. Precisamos, então, equalizar a nossa vontade com a vontade de Deus. Alinhar a vontade de Deus com a nossa vontade. Ou a nossa vontade com a vontade de Deus. E isto só é possível se nós obedecermos a palavra de Deus e tivermos em nós o Espírito de Deus. A vontade, que ela se manifesta, vamos dizer assim, na alma, e ela se, vamos dizer assim, se consolida ou se realiza pelo corpo, sempre será um instrumento de consumação ou não do pecado, dependendo de quem vai presidir ou controlar esta vontade humana. Nós temos agora as funcionalidades do espírito. Como já mencionamos, o espírito é uma das subpartes imaterial do ser humano, que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o ser humano, sendo composto pela fé e pela consciência. E o que é a fé? A fé é advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo então ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual de vislumbrar, de contemplar as coisas que não são como já sendo reais ou existentes. Esta é a fé sobrenatural, esta é a fé racional, movida pela razão. E a consciência? A consciência é um elemento interior do ser humano, onde está gravada automaticamente a lei de Deus. A Carta aos Romanos diz isso. A lei moral e espiritual do Senhor, servindo como um regulador intuitivo de suas ações em suas vidas cotidianas, não sendo modificado pelo intelecto, sentimento e vontade da alma. Então, na nossa consciência, lá no nosso espírito humano, nós temos esta lei do Senhor gravada. Nós sabemos quando estamos fazendo uma coisa errada ou uma coisa certa. É esta consciência que dá o sinal de que ali há algo errado ou de que ali há algo certo. Mas, depois dessa apresentação do que é corpo, alma e espírito, né, e a divisão, né, do corpo formado por carne, ossos e sangue, a alma formada aí, então, pela nossa os nossos sentimentos, né? a nossa vontade e o nosso intelecto. Então, o intelecto, né? Os nossos sentimentos e a nossa vontade formam a alma. E no nosso intelecto, né, está a imaginação, a memória e a razão. E no espírito está a fé e a consciência. Pelo espírito, a gente adora o Senhor em espírito e em verdade. Bom, a luta espiritual no interior do ser humano, ela é travada quando existe uma luta, né, do corpo contra o espírito, sendo que a carne ela se inclina para a lei do pecado e o espírito para a lei de Deus. Corpo e espírito são inimigos, portanto, militam entre si de forma permanente. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele diz exatamente isso daí, no capítulo 7, a partir aqui do versículo de número 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que preferi, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, ou seja, no corpo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no corpo, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas porém o efetuá-lo, não porém o efetuá-lo.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, no homem interior, no meu espírito. Eu tenho prazer na lei de Deus. Mas veja nos meus membros, ou seja, no meu corpo, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui o apóstolo Paulo, então, ele fala exatamente sobre esta luta interna que nós temos. É no corpo e na alma o lugar onde se travam as grandes batalhas espirituais. E aí nós temos três agentes. Nós temos o diabo, o Espírito Santo e também temos nós mesmos para, com a autoridade da nossa mente, para enfrentar essas situações. Então veja que aí eu tenho, como a Bíblia diz, nos ciclos de batalhas espirituais, o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. O homem carnal, ele se deixa levar pelas suas emoções e pela sua vontade. Né? O homem espiritual, ele se deixa levar pela sua imaginação, pensamentos espirituais, sempre avaliado pela razão. E o homem natural, ele vai mais pela sua questão da memória, do seu ser, das coisas que ele vê, que ele contempla. Ou seja, da própria alma. Então, há essa luta interna, né, entre o corpo e o espírito. Né? Então, o corpo recebe um estímulo externo e manda para a alma. E a alma responde se o corpo deve fazer ou não um ato que aquele estímulo determinou para o corpo. Então há uma luta, vamos dizer assim, de forma permanente entre corpo e alma e espírito. Então, se essa alma ela está dominada pelos pensamentos mundanos, então a pessoa vai agir sempre pelas emoções e pela vontade, comandada pelos estímulos externos. Mas se ela é comandada pelo Espírito de Deus, seu Espírito, o Espírito é que vai determinar para a alma, não faça isso. E o corpo não vai fazer. Então, são essas relações, né, entre emoções, vontade, razão, imaginação, memória, que vai determinar se eu sou carnal, comandada pela vontade do corpo. Se eu sou espiritual, comandada pelo Espírito do Senhor no meu espírito. Ou se eu sou natural, vivo pelas emoções, pelas minhas memórias, pelas coisas que eu contemplo no mundo natural. Tá? Então, é mais ou menos esta relação aí que determina essa luta espiritual, sempre sabendo, como diz a Bíblia, o corpo milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E nós temos então que ser dominados pelo Espírito de Deus em todas as nossas ações. Por fim, nós temos aí no item 4 da lição as obras da carne e as obras do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele coloca exatamente na carta aos Gálatas. Eu vou apenas aqui ler do versículo 19 até o versículo 21, diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, deções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, quem é comandado pelas obras da carne, e aí vai a questão dos desejos, da vontade, vai realizar todos esses pecados aí. Então, o pecado da impureza, o pecado da prostituição. Então, por exemplo, aí, eu vou só definir alguns aqui.
Tá? A impureza é realizar condutas pecaminosas e ter pensamentos cheios de iniquidades. Por exemplo, a lascívia é manter condutas ultrajantes, despertando em outro o desejo sexual. A idolatria, adorar ídolos, algo ou alguém no lugar de Deus. Vou colocar a prostituição, manter relações sexuais ilícitas sobre a forma de remuneração, como um exemplo. As iras, ter o sentimento de raiva de outra pessoa com espírito agressivo. Porfias, manter disputa e oposição a alguém sem nenhum motivo. Inimizades, sentir ódio ou mal querer de alguém. Feitiçarias, induzir as pessoas a fazer o que não querem através de obras de bruxaria. E aí vai as demais obras da carne que a Bíblia, então, vai mencionando. A inveja, facções, deserções, discórdia, glutonaria, bebedices, etc. Então, estas são as obras da carne. Nós devemos estar separados disso. Não deixar que esses estímulos externos venham através do nosso corpo pelas janelas, que são os 5 sentidos, e vá até a nossa alma, e a alma retorne um estímulo para o corpo dizendo: faça a lascívia, faça a idolatria, tenha inimizade, tenha porfia. E por último, nós temos a obra do Espírito, que é aí, no caso, é representada pelo fruto do Espírito. E a Bíblia apresenta essas virtudes. São qualidades inerentes de uma pessoa que vive em Espírito. Então, vivendo no Espírito é viver exatamente sobre essas obras aí, que são as obras do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei contra isso. E os que são de Cristo crucificaram a carne, as obras da carne, que nós vimos anteriormente, com as suas paixões e concupiscências. Então, vivendo no Espírito é exatamente ter na nossa alma, no nosso espírito, estas virtudes. E não é ter só uma virtude, nós temos que ter as 9 virtudes. Não pode deixar de ter nenhuma. E isso só conseguimos através do fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo presidir a nossa vida. Então, por exemplo, vou só aqui fazer algumas definições. O amor é incondicional, capaz de amar até mesmo os próprios inimigos, conforme diz a palavra do Senhor. A paz é a paz caracterizada de forma tridimensional. Na dimensão vertical, paz com Deus. A paz na dimensão horizontal, que é a paz com o próximo. E em profundidade, que é uma paz conosco mesmo. E aí você tem paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Muito importante a questão do domínio próprio. É a virtude de controlar as paixões da carne. Controlar as paixões da carne. Ou evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. Portanto, aí está. Nós devemos ter a nossa vida sempre exercendo estas virtudes do fruto do Espírito. São as 9 virtudes. Sob o domínio, os domínios do Espírito Santo no nosso ser. E aí viveremos uma vida em espírito e em verdade. Concluindo então a nossa aula de hoje, quando vivemos uma vida consagrada a Deus através da leitura da palavra, do jejum, da oração, do momento devocional, do louvor, da adoração e do exercício do fruto do Espírito Santo, ou seja, vivendo no Espírito, e desenvolvendo sempre uma vida de intimidade com o Senhor, então nós estamos prontamente, ou estamos de forma permanentemente, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, com a natureza da divindade, não dando lugar então à carne e nem à maléfica ação das tentações para consumarmos o pecado. Shalom Adonai, isso aqui é viver em espírito. Na próxima lição nós vamos estudar a lição 13, que tem como título: Aviva, ó Senhor, a tua obra. A última lição do trimestre. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.